Oi, gente, então vamos começar agora mais um vídeo aqui do nosso curso. Agora a gente vai para o teorema principal dessa semana, né, desse módulo 5, que é o teorema do limite central, também chamado de teorema central do limite. Esse é o tema de hoje. Eu já falei muito rapidamente dele na aula passada, no vídeo passado, mas agora a gente vai entrar nele de verdade, né? Lembrando algumas coisas que a gente vai precisar aqui nesse vídeo, né? Nós vimos no vídeo passado, no semana passada, inclusive, que uma variável aleatória normal, que vai ser a principal variável aqui, distribuição desse teorema, ela tem densidade de probabilidade dada por isso daqui, né? 1 sobre sigma raiz de 2π é elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Tá? Os parâmetros aqui da normal, então, são μ e sigma ao quadrado, sendo μ a média e sigma ao quadrado a variância dessa variável aleatória normal. A gente viu também, agora no vídeo passado, mais recentemente, que duas variáveis aleatórias são independentes se os eventos x menos a e x menor ou igual a e y menor ou igual a b, né, são independentes para qualquer a e b reais, o que significa que nenhum tipo de informação sobre x tem alguma relação, influencia ou dá informação sobre nenhum tipo de evento relacionado a y, tá? E nesse sentido, x e y são independentes, tá bom? A gente viu também que se a gente faz a amostragem com reposição, em outras palavras, se a gente faz uma sequência de sorteios com reposição, sempre onde o objeto sorteado volta para o bolo e pode ser sorteado de novo, essa sequência de sorteios geram sempre variáveis aleatórias independentes. Isso é outra coisa bastante importante. Tá bom? Bem, o teorema do limite central, eu já falei para vocês no vídeo passado, ele é certamente um dos teoremas mais importantes que a gente tem na teoria da probabilidade e na estatística, tá bom? O que o teorema limite central diz para a gente, em linhas gerais aqui, é que se eu tenho uma quantidade grande de variáveis aleatórias independentes, de mesma distribuição de fato, se eu olho para a soma delas, ou de outra forma, talvez para a média amostral delas, para a média aritmética delas, quer dizer, soma todo mundo e divide pela quantidade, essa variável, essa nova variável, é sempre aproximadamente uma variável normal. Ela sempre pode ser aproximada por uma variável normal, independente de qual seja a distribuição dessas variáveis individuais que você está tomando, tá bom? Em outras palavras, sempre que eu tenho algo que é dado pela influência de várias, pela soma, pelo acúmulo de várias influências independentes ou várias variáveis independentes, eu sempre posso aproximar isso daí por uma normal. Isso é o que a gente usa, por exemplo, quando a gente vai fazer pesquisa eleitoral e a gente chega naqueles intervalos, lembra que diz que o intervalo de essa pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo? O que garante que a gente pode fazer isso, o que permite a gente calcular essas coisas, é esse teorema. Tudo bem? A gente vai falar disso em mais detalhe posteriormente, mas é isso que está acontecendo. Tá bom? Então, o teorema, ele não só fornece para a gente um método simples para cálculo de probabilidades em somas de variáveis aleatórias independentes, mas ajuda a explicar o porquê que frequências empíricas em muitas populações naturais exibem aquela curva em forma de sino. Quando a gente faz amostras grandes, etc., a gente frequentemente vê isso. E é esse teorema que permite a gente concluir isso, tá bom? Vamos começar devagar, então, para chegar onde a gente quer.
como eu acabei de comentar para vocês, o que a gente vai estudar aqui são coisas relacionadas a somas de variáveis aleatórias. Para ser mais exato, a gente não vai nem tratar da soma sozinho, aqui a gente vai tratar do que a gente chama de média amostral ou a média aritmética de variáveis aleatórias. Então, se eu tenho x1, x2, xn, uma sequência de variáveis aleatórias, essa xn barra aqui em cima, a gente vai chamar de média amostral dessas variáveis, tá? Ela é simplesmente a média aritmética dessas variáveis. Você pega os valores que você obteve em cada uma delas, que você observou em cada uma delas, soma tudo e divide por n, tá bom? É claro que se x1, x2, xn são variáveis aleatórias, essa média amostral também é uma variável aleatória, tá bom? Para quem já viu o módulo, já estudou lá o módulo de estatística descritiva, a gente falou de algo parecido lá, né? A gente definiu algo parecido lá, naquele contexto não de modo não aleatório, mas agora a gente está fazendo a média de variáveis aleatórias, tá bom? Então, essa média amostral, que é a média aritmética das observações das variáveis aleatórias, é o que a gente chama de média amostral. E é mais ou menos com ela que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, vamos fazer um exemplo para a gente, tá? Uma urna tem 5 tiras de papel que estão numeradas, 1, 3, 5, 5 e 7. Então, vamos lá. São 5 tiras, 2 delas estão com o número 5, as outras têm o número 1, número 3 e o número 7. Cada um deles aparece apenas uma vez. A gente vai selecionar 2 tiras de papel nessa urna com reposição, isso é importante, tá bom? Sejam x1 e x2 os números marcados na tira para cada seleção. Então, x1, número da primeira, x2, o número da segunda tira sorteada, né? E vamos definir a média amostral, x1, dada de x1 e x2, que é x2 barra x1 mais x2 dividido por 2, a média dos dois, tá bom? E a pergunta é o que a gente pode falar sobre a distribuição de x2 barra. Tá certo? A primeira coisa que a gente vai precisar aqui é saber a distribuição conjunta para resolver isso daí, né? Então a gente vai precisar de coisas, qual a probabilidade de x1 igual a i com x2 igual a j, para cada um dos i e j, né? I e j são os valores de x1 e x2, eles vão estar no conjunto 1, 3, 5 e 7, que são os valores que x1 e x2 podem assumir. E eu quero saber isso daqui. Bem, esse é um exercício não muito difícil, né? Quer dizer, se vocês podem tentar fazer isso daí em casa, numa boa, sem muito problema, tá? Mas quando vocês terminarem de fazer, vocês vão chegar numa tabela mais ou menos assim, tudo bem? Então, a probabilidade de x1 igual a 1 e x2 igual a 1 é 1 sobre 25, tá bom? x1 igual a 5, x2 igual a 3, vai ser 2 sobre 25. x1 igual a 7, x2 igual a 5, vai dar x2 igual a 5, tá nessa linha, x1 igual a 7 tá aqui, 2 sobre 25 de novo, etc. Tá bom? Bem, se eu somo cada uma das linhas, lembrando, né, se eu somo isso daqui, eu vou ter a probabilidade de x2 ser igual a 1, então eu somo todo mundo aqui, vai dar 1/5. x2 igual a 3, tá bom? Então isso aqui, nessa coluna, é a distribuição de x2. E x1 é a função probabilidade de x1, vai estar nessa linha aqui embaixo, né? Onde eu somo os valores das colunas, né? Tá bom? Essa daqui eu vou deixar vocês fazerem sozinho como exercício, mas é um exercício bastante simples, tá bom? E agora a gente vai tentar olhar para a distribuição de de x2 barra, né? Da média de x1 e x2. Também um exercício, mas que nessa hora deve ser rápido, vocês já devem saber responder, se x1 e x2 são independentes ou não, tá bom? Lembra que a gente falou que essa amostragem foi com reposição, então pensem aí e depois me digam o que vocês acham, tá bom?
Vamos lá, vamos começar a olhar para x1 e para x2 barra, tá bom? x2 barra. x2 barra é x1 mais x2 sobre 2. E x1 e x2 assumem valores em 1, 3, 5, 7. De modo que x2 barra vai assumir valores aonde? Bem, ela vai ser são as médias de dois valores desse conjunto, o x2 barra. Então, a média de 1 com 1 é 1, 3 com 3 é 3, 5 com 5 é 5, 7 com 7 é 7, né? 5 mais 5 sobre 2 é 5, 7 mais 7 sobre 2 é 7. Agora, eu posso ter 1 com 3, vai dar 4, né? Que dividido por 2 vai dar 2, então 1 é uma média possível. Se eu pego 1 com 3, eu tenho média 2. Se eu pego 3 com 3, eu pego média 3, então 3 é uma média possível. Se eu pego, por exemplo, 1 com 5, eu tenho 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3, também dá média 3. Mais 1 com 7 vai dar média 4, porque 1 mais 7 dividido por 2 vai dar 4, então 4 é uma média possível, que você também obtendo fazendo 3 mais 5 sobre 2. Vamos lá, média 6 é possível? Como seria possível média 6? Você tem que somar 12, né? Então, 5 mais 7 dividido por 2 vai dar 12, né? Bem, perdão, 5 mais 7 dá 12, dividido por 2 vai dar 6. Então, você tem média 6. 7 mais 7 por 2 vai dar 7. Bem, e não tem como ser uma média maior do que isso, porque daí eu teria que ter valores maiores do que 7 envolvidos, e aí não vai dar certo. Eu não tenho essa possibilidade. Portanto, esses são os valores que x2 barra pode assumir. Bem, para calcular, por exemplo, a probabilidade de x2 barra ser igual a, vamos ver, vamos pegar um número aqui, 4, por exemplo. Quem é? Eu tenho que ver a probabilidade de todas aquelas cuja média é 4. Então, o que vai dar? 1 com 3 é média 2, 1 com 5 é média 3. 1 com 7 é média 4, né? 1 mais 7 sobre 2, 4. Então, você pode pensar em x1 igual a 1 e x2 igual a 7, ou x1 igual a 7 e x2 igual a 1. Ou você pode pensar em, quem mais? 3 com 5 dá certo também, né? Porque daí eu tenho 3 mais 5 vai dar 8, sobre 2 vai dar 4. Então, isso vai dar média 4. Então, x1 igual a 3, x2 igual a 5. E x1 igual a 5, x2 igual a 3, né? Essas são todas as possibilidades, não tem mais nenhuma, né? De modo que eu tenho, vamos voltar na tabela passada, 1 e 7, x1 igual a 1, x2 igual a 7. x1 igual a 1, x2 igual a 7, 1 sobre 25. E o x1 igual a 7, x2 igual a 1 também é 1 sobre 25. Então vai dar 1 sobre 25 mais 1 sobre 25, mais 3 e 4, 3 e 5, né? x1 igual a 3, x2 igual a 5, vai dar 2 sobre 25. E x2 igual a 3, x1 igual a 5 de novo, 2 sobre 25. Então vai dar... Isso vai dar 4, 5, 6 sobre 25. E está resolvido para a gente, né? Essa é a probabilidade de x2 barra igual a 4. Para conseguir a função de distribuição, eu tenho que fazer isso para todos os valores, tá bom? Para 1, para 2, para 3, para 4. Faltou aqui em cima, gente, acabei de ver um erro aqui, olha só que coisa feia. O 5, né, também é um valor possível. Então, tinha o 5, o 6 e o 7, desculpem, tá bom? O 5, o 6 e o 7, tem um erro aqui. Bem, mas tem que fazer para todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, você vê que é um trabalhinho, né? É um trabalhinho grande o x2 barra a gente fazer isso. E olha que x1 e x2 assumem só 4 valores, né?
Imagina esse trabalho se tiver que se assumir muito mais. Tudo bem, gente? Olha lá, se a gente fizer esse valor para todo mundo, o que a gente chega são nesses caras daqui. No 4/6/25, como a gente calculou, aqui tem o x2 barra igual a 3, por exemplo, que vai acontecer quando é 1 e 5, 5 e 1 e 3 e 3, são aqueles que a média é 3, né? Então, isso daí vai dar o que a gente quer aqui. E aí tá resolvido pra gente. Aqui tem um pequeno erro, gente, 1/25, né? Corrigindo o slide depois lá para vocês. Mas a gente tem a distribuição de x2 barra. Eu quero que vocês prestem atenção o quão chato foi fazer isso. Quanto tinha continha para fazer, e isso com x1 e x2 assumindo só 4 valores. Tá bom? Imagina se x1 e x2 são binomiais de parâmetro 20, que assumem 21 valores cada um. Tá? E que você quer fazer a média amostral de 50 camaradas. Imagina a dor de cabeça que é isso, né? Tá bom? O que eu vou deixar para vocês fazerem um pouquinho, é que vocês calculem a esperança de x2 barra e a variância. Se a gente tem esses valores aqui, é absolutamente possível fazer isso, tá? Eu deixo vocês calcularem. Mas quando vocês calcularem, vocês vão encontrar a esperança da x2 barra, né, da média amostral de 2, igual a 4,2, enquanto a variância vai ser 2,08. Outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é calcular, e também fica como exercício, a média e a variância de x1 e x2, tá bom? Que, tem a mesma função probabilidade, né? Por 1/5, 1/5, 2/5, 1/5. 1/5, 1/5, 2/5, 1/5. Então, é a mesma função probabilidade, vai ter a mesma média, a mesma variância. E calculando isso, vocês vão ver algumas coisas interessantes. Primeiro que a esperança do x2 barra é a mesma, tá? Das duas primeiras. E a variância do x2 barra é a metade. Quer dizer, a variância de x1 e de x2 é 2 vezes a variância do x2 barra. Tá bom? A gente vai entrar daqui a pouco, eu comento o que significa isso, mas eu vou deixar como exercício, eu peço que vocês façam isso daí. Tá bom, gente? De modo geral, se vocês calculam a média e a variância de x1, x2, xn, das médias amostral, de x1, x2, xn, tá bom? Quando essas variáveis são independentes e identicamente distribuídas, elas têm a mesma função de probabilidade, mesma função de densidade, depende se é discreta ou contínua, mas se elas têm a mesma distribuição e elas são independentes uma da outra, a esperança da média amostral é a mesma esperança de cada uma delas. Olha aqui, tá bom? Na média, isso é mais ou menos fácil de ver. Eu tenho x1 mais x2 mais xn sobre n. Cada uma delas tem média μ, então a média deveria ficar como μ nessa, μ nessa, μ nessa. Então tem n vezes μ. E dividindo por n eu vou ter μ. E é isso que acontece. A gente não deu o suficiente para vocês verem isso, a gente não comentou algumas propriedades de esperança que seriam necessárias para isso, mas dá para você intuir que isso daí é mais ou menos verdade. Isso já não é verdade na variância, tá bom? Na variância, eu não posso falar que a variância da soma vai ser n vezes, né? Essa tem variância sigma ao quadrado, então a soma também vai ter. Isso vai ter n vezes isso. É mais difícil de eu ver que isso daí é verdade, tá bom? Porque o que acontece com a variância é que em algum momento você vai ter que levar isso daqui ao quadrado, né? E se você tenta levar isso daqui ao quadrado, aparece aqui n ao quadrado, mas aparece em termos x1 quadrado, x2 quadrado, mas também aparece em termos como 2x1, x2, e etc. Tá? Aparece em termos desses mistos. x1 vezes x2, x2 vezes x3, x1 vezes xn, etc. E aí você tem mais coisas atrapalhando sua vida. Então é mais difícil de você afirmar diretamente para a variância o que você afirma para a esperança. Tá? Mas o que acontece é exatamente isso. Tá bom? A variância
fica de fato igual da média amostral, é a variância de cada um dos termos dividido pelo número de termos. Então, sigma ao quadrado dividido por n. Tá bom? Isso eu não vou mostrar para vocês, eu vou deixar vocês talvez pensarem um pouco de por que isso deveria ser verdade. Vamos lá, gente, vamos deixar aqui um exercíciozinho para vocês, tá bom? Eu tenho aqui uma tabela que mostra a proporção de famílias por número de filhos em uma certa zona rural. Então, 10% das famílias não têm filhos, 20% tem 1, 30% tem 2, 25% tem 3 e assim vai. X é a variável que indica o número de filhos de uma família aleatoriamente sorteada nessa população. A gente vai selecionar duas famílias com reposição e x1 vai ser o número de filhos da primeira e x2 o número de filhos da segunda. x1 e x2 vão ser independentes, então, porque foi feito com reposição, e vão ter a mesma distribuição uma da outra, que tem a mesma distribuição de x, inclusive. Tá bom? Eu quero que vocês tentem, então, fazer aquele trabalho que a gente fez no exemplo passado, de construir a distribuição de probabilidades da média amostral dessas duas, tá bom? Calcular a esperança de x2, a variância de x2, pode usar o teorema passado para isso, não tem nenhum problema, tudo bem? Mas eu quero que vocês tentem calcular a probabilidade disso daqui, da distância da média amostral para a média, esperança de x, ser maior do que 1, tá bom? Deixar isso daí como exercício para vocês tentarem. Vamos lá, gente, vamos um exemplo aqui para mais ou menos motivar para a gente o teorema do limite central e o que a gente vai usar. Vamos supor que a gente está numa certa população e que nessa população 30% das pessoas que podem votar estão a favor de um certo candidato, tá bom? Vamos trabalhar com pesquisa eleitoral aqui. Vamos selecionar aleatoriamente N pessoas em idade de votar, em idade que pode votar, né? E vamos perguntar a eles se eles estão a favor do candidato, tá bom? Vamos registrar essa intenção de voto usando N variáveis aleatórias, que vão ser Bernoulli, tá bom? Então, 1 se o indivíduo I está a favor do candidato, 0 se não está. E XI vai ser uma Bernoulli de parâmetro 0,3, então, já que 30% das pessoas vão votar, a probabilidade de X estão a favor do candidato, a probabilidade de um indivíduo aleatoriamente escolhido votar nesse candidato, e aí a variável assumir 1, vai ser de 30%. Então, isso é uma Bernoulli de parâmetro 0,3. Para ter N variáveis aleatórias independentes, que é o que a gente quer aqui, essa seleção aqui, esse sorteio, tem que ter sido feito com reposição, hein, gente? De modo que indivíduos que já foram questionados podem ser questionados de novo. Quer dizer, um indivíduo pode ser questionado mais de uma vez. Na prática, gente, quando você está falando de milhões de pessoas de uma população, e quando esses caras fazem pesquisa eleitoral, perguntam para 2, 3 mil pessoas, você tem milhões de pessoas para perguntar, no final do dia acaba que raramente uma mesma pessoa é perguntada 2 vezes, e por isso é assim mesmo, você não deve conhecer muita gente que foi perguntado 2 vezes, tá? Mas é possível, a coisa tem que ser feita dessa forma. Vamos ver o que acontece com essa média amostral quando o N cresce. Só uma coisa, gente, para chamar a atenção de vocês. x1 mais x2 mais xn, ele é o quê? Olha lá. Como cada variável pode assumir valores 0 ou 1, essa soma ela vai ser exatamente igual ao número de uns que eu estou somando, porque o resto vai ser 0. Então, isso é um número de uns. E como é 1, se o indivíduo é a favor do candidato, isso daqui é igual ao número de pessoas que votam no candidato de interesse, que é esse candidato que você está buscando. E a média amostral é isso aqui, o número de pessoas que estão votando sobre o total de pessoas que você perguntou. Tá bom? Então isso é a proporção de pessoas na amostra que você pegou que pretendem votar nesse candidato.
É isso que é a média amostral. Tá bom ou não? A expectativa, inclusive, é que essa média amostral, quando n fique muito grande, fique próximo da média da proporção verdadeira, né? Próximo desses 30%. Vamos ver isso daí acontecendo. Vamos lá, gente. Uma variável só, x1. Então, x1 barra é x1 sobre 1. Então, é só x1. Ela é, bem, 0,3 para... Aqui está ao contrário, né? Aqui está errado, né? 0,7 aqui, gente, desculpa. Não, calma aí, gente. 30% das pessoas, e se está a favor do candidato. 30% está a favor do candidato. Então aqui tem um erro, gente. Aqui é 0,7, aqui é 0,3. Tá bom ou não? No 0 é 0,7, tá bom, gente? Ó, no 0 é 0,7, no 1 é 0,3. Então tá certo isso daqui. Então isso aqui é o gráfico, tá bom? Bem, para 1 não tem graça nenhuma, a gente tem que ter perguntado para mais gente para ter alguma coisa. Então vamos ver logo para 10 como é que fica. Tá? Isso aqui é tabela para 10 pessoas, tá certo, gente? Eu vou deixar, vocês podem tentar fazer isso daqui em casa, se vocês tiverem muita paciência, mas aqui é a tabela para 10 pessoas, e a tabela, e aí quando você faz bota essa função de distribuição aqui e coloca, gente, só comentando, gente, o x1, x2 são valores, o x1, x2, x3 são 0 ou 1, né? De modo que a soma deles, de 10 deles, vai ser algo entre 0 e 10. E quando eu divido por 10, você fica 0, 0,1, 0,2 e assim vai, tá bom? E aí vocês podem tentar fazer essa conta em casa, se vocês quiserem, mas essa daqui é a função de probabilidade da média amostral dos 10 primeiros, então x10 barra. E essa daqui é a função, é o gráfico da função probabilidade, tá bom? Nota que a gente já tem uma forma aqui mais clara de se ver, ela tá essa forminha de sino aqui de alguma forma, apesar de que aqui cai mais e aqui ainda fica maior, né? Mas ela tá bonitinha, tá bom? Olha lá o que acontece quando você pega 100. Nossa, 100, gente, já tá tomando uma forma de sino bonitinha, né? Tá uma forminha de sino aqui, chique, o negócio. Tá? Lembra que a média, 30%, vezes 100 vai ser... Não, a média seria 0,3, né? Perdão, que é a probabilidade de ser igual, né? A gente vai comentar isso daqui a pouquinho, aqui, ó. Então, isso aqui parece tudo mais ou menos concentrado em torno do 0,3, né? Que é a média aqui, né? Mas, olha lá, tá? Você tem essa forminha de sino bonita. Olha lá quando você bota 500. A forma de sino está cada vez mais clara, né? Tá bom? 1000, mais clara ainda. Eu vou chamar a atenção de uma outra coisa para vocês. Olha aqui, ó. Eu não estou mudando a escala. 0,2, tá? 0,2, 0,4, 0,2, 0,4 tá aqui. E ele negócio tem uma certa dispersão em torno dessa média. Mas à medida que eu aumento o N, olha como esse negócio vai ficando mais curtinho também, né? A dispersão vai ficando menor. Olha aqui, ó. A dispersão ficando menor quando eu aumento isso daqui. Tá bom? Isso é bem interessante. O que está acontecendo aqui é o seguinte, gente. Lembra que a média da média amostral, a esperança da média amostral, ela é a mesma esperança das variáveis normais, né, de cada uma delas. A esperança de cada um dos xi é igual à probabilidade, porque ela é uma Bernoulli, então ela é 0,3. Enquanto a variância de xi é P vezes 1 menos P, né? Então é 0,3 vezes 0,7, que é 0,21. Então, a esperança permanece constante, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. Só que a variância, lembrando, é a variância σ2, que nesse caso é P1 menos P, 0,21, né? 0,21 dividido por N, né?
Então, para 1 é 0,21, depois eu divido por 5 aqui, daria 0,042, se eu divido por 10, dá 0,021, por 100, 0,0021, e essa variância aqui vai diminuindo, ela vai caindo à medida que o N cresce, o que significa que os dados vão ficando cada vez menos dispersos em torno dessa média. O que significa que a probabilidade de você estar perto da média vai ficando cada vez maior, tá bom? De fato, quando N vai para infinito, essa variância vai para zero. E isso é um outro teoreminha que a gente nem passou aqui ainda, mas que diz que esse negócio, essa média aqui está indo, essa média amostral está realmente indo para a média 0,3, tá bom? Porque ele está indo para algo de variância zero. Então, essa coisa vai ficando cada vez mais apertada, de modo que quanto maior o N, melhor esse 0,3 aproxima esse média amostral. Tá bom? É isso que está acontecendo aqui. Isso é bem interessante. A gente fez um applet para vocês que eu vou falar já, eu vou mostrar ele já para vocês, porque ele não mostra exatamente esses gráficos, é um pouquinho diferente, mas eu vou comentar o teorema antes, mostrar para vocês, mas o applet está aqui e dá para vocês verem mais ou menos o que está acontecendo, que é o teorema do limite central. Teorema do limite central, então agora sem mais delongas, ele diz que se eu tenho uma sequência de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, então elas têm que ser independentes, elas têm que ter a mesma distribuição, tá? Cada um com média μ, variância sigma ao quadrado, então a média amostral ela é aproximadamente igual a uma variável Zn, que é normal de média μ e variância sigma ao quadrado sobre n. Então, quer dizer, um normal de mesma média de xn barra e mesma variância de xn barra. Então, xn barra é aproximadamente normal. Outra forma de fazer isso, porque daí eu vou lembrar para você que se Zn é normal, Zn menos a média de Zn, que é μ, dividido pelo desvio padrão de Zn, que é sigma sobre raiz de n, né, que é a raiz quadrada da variância, isso daqui fica uma normal 0,1, tá bom? E aí o que você tem aqui, xn menos μ sobre sigma raiz de n, é uma normal 0,1. Isso é outra forma da gente colocar esse mesmo teorema, tá? E é exatamente isso daqui que eu vou mostrar no appletzinho para vocês. Olha aqui, gente. Essa daqui é uma soma de Bernoulli, é o que eu estou colocando aqui, tudo bem? Ou uma binomial, de fato, tá? E eu tenho NP. Olha, aqui eu errei, eu vou consertar lá para vocês, tá bom? Sn seria a soma de todas elas, tá bom? Então, a soma de todas elas vai ser uma binomial. E quando você faz essa conta aqui, a probabilidade de xn menos p sobre, aqui é aquele sigma sobre raiz de n, não é isso? C menor ou igual a x, aqui eu tenho n igual a 10, p igual a meio, tá? Então, vamos fazer com 0,3, gente, que é aquele legalzinho lá que a gente tem na coisa. 0,3 é o que a gente fez os gráficos. Olha lá o que acontece. Isso aqui é com n igual a 10, você tem essa aproximação, não está muito boa. Se a gente calcular aqui a probabilidade, dá 0,64961 para x igual a 0. Então, a probabilidade de ser menor ou igual a 0 vai dar isso. Enquanto do z menor ou igual a x vai dar meio. Então, não está muito bom. Mas se o n fica grande, vamos pegar n igual a 1000, que é um dos exemplos lá. Primeiro, olha o gráfico como é que fica, gente. Aqui, ó, n igual a 1000. Vamos botar aqui, ó. N igual a 1000. Olha o gráfico como fica próximo, né? E olha aqui a aproximação. Aqui é meio, aqui já é 0,51. E se eu aumentar o n, olha aqui como vai ficando mais próximo de meio. Tá bom? Tá, aqui ó, vamos botar o n igual a 2000, por exemplo.
Bem, aqui ficou mais ou menos perto, tá bom? Mas a aproximação vai ficando boa quanto maior o n. Olha aqui o gráfico, vai ficando bonitinho. E vai ficando melhor para vários outros. Então, se você pega para 2, para menos 2, e você vai mexendo aqui, olha só, os valores como estão bem próximos um do outro, né? Tá bom? 0,21, 0,20. Aqui 0,86, 0,87. E aqui é 0,68, aqui é 0,874. Então, isso aqui é para vocês brincarem e verem como a coisa fica melhor. E aí você pode medir para outros P's aqui, tá bom? E lembrando, não precisa ser Bernoulli, tá? As coisas, não precisa ser uma soma de Bernoulli. Isso pode ser só uma... como que chama? Pode ser qualquer outra distribuição. É só porque aqui ficou fácil de fazer o gráfico quando eu tenho uma soma de Bernoulli. Mas qualquer outra distribuição, essa aproximação é válida, tá bom? Deixar vocês brincarem com isso daqui. Então tá feito. Sim, lembrando, então, isso daqui é a normal 0,1, por isso que eu tive que fazer essa conta daqui, porque daí isso daqui fica perto da normal 0,1. Tá bom? Vamos fazer um exemplo. Um professor tem 50 provas para corrigir. Tá? Os tempos necessários para corrigir as diversas provas são variáveis aleatórias independentes, de mesma distribuição, com tempo médio de 20 minutos e desvio padrão de 4 minutos. Aproxime a probabilidade de que o professor corrija pelo menos 25 provas nos primeiros 450 minutos de trabalho. Tá bom, gente? Então, o que eu quero aqui? Eu vou pegar x1, ou xk, é o tempo de correção da 40ª prova. Tudo bem, não? Certo? É isso daqui que a gente tem aqui, tá bom? Eu sei que essas variáveis são independentes, identicamente distribuídas, é o que ele fala. A gente sabe que a esperança de xk é igual a 20. E o desvio padrão, então a variância, vamos colocar ao quadrado, né? De modo que a variância de xk é igual a 4 ao quadrado, igual a 16. Tá bom? Ele quer a probabilidade de que o tempo, que nos primeiros 450 minutos ele corrija pelo menos 25 provas. Bem, isso vai acontecer se eu somar x1 mais x2 mais x3 mais x25, o que eu vou ter é o tempo que ele demorou para corrigir as 25 primeiras provas. Eu quero que isso daqui seja menor ou igual a 450. E, portanto, ele quer a probabilidade disso daqui. Tudo bem? Só que se eu posso dividir por 25 dos dois lados, aqui vai ser a probabilidade de x1 mais x25 sobre 25 ser menor ou igual que 450 sobre 25. Tá bom ou não? Tá feito? O que eu tenho aqui? Isso aqui é a probabilidade de quem, gente? Isso daqui é o x25 barra, né? A média amostral dos 25 primeiros, menor ou igual que 450 sobre 25. A gente pode até simplificar aquilo lá, né? Dá para dividir por 25 em cima e embaixo. Vai ficar quanto, gente? Vai dar 18. Então, isso aqui é menor ou igual a 18. É isso que ele está querendo. Tá bom? Só que, lembrando, x25, isso aqui é aproximadamente uma normal de parâmetro. O quê? A esperança de x25 barra é a mesma esperança do xk, que é C20, enquanto a variância de x25 barra é igual à variância original, 16, sobre 25. Tá bom, gente? Então, isso daqui é 20, 16 sobre 25. Tá bom?
E aí tudo que eu preciso é colocar isso daqui na nossa calculadora de probabilidades, né, gente? Então, olha lá. X barra 25 fica uma normal de 20, 16 sobre 25, e o que eu quero é essa probabilidade daqui. Tá certo? De ser menor do que 18, que é isso daqui. E aí, se você colocar na calculadora, aqui vai dar o que, gente? O desvio padrão aqui, gente, vai dar 4 sobre 5, 0,8. Então, olha aqui, ó. O desvio padrão, né, raiz quadrada da variância de x25 barra vai ser igual a... essa daqui vai ser 4 sobre 5, que é 0,8. Se a gente vai lá na nossa calculadora, tá aqui ela pra gente, eu quero a média 20, o desvio padrão 0,8 e eu quero a probabilidade de ser menor ou igual a 18. Então, 0,0062. Está aqui calculado para a gente. Então, está feito 0,0062. É só isso. Vou fazer outro exemplo aqui. Suponha que crianças nascidas com peso abaixo de 750 gramas têm o nível de bilirrubina sérico. O nível de bilirrubina sérico, né, de fato, em crianças que nascem com peso abaixo de 750 gramas, é uma normal, é normalmente distribuído, tá? Com média 8,5 e desvio padrão 3,5. De modo que, se eu pegar XK, o nível de bilirrubina, na 40ª criança, tá bom? Na 40ª criança, eu sei que o XK é normal, de distribuição de média 8,5 e desvio e variância 3,5 ao quadrado. Tá bom? Ele quer saber a probabilidade de que o X100 barra, quer dizer, a média de bilirrubina, nas 100 primeiras crianças sorteadas, ou nas 100 crianças sorteadas, esteja entre 7,5 e 9,5. Tá? É isso. Aqui é só a gente lembrar que X100 barra, ela vai ser uma normal, ou vai ser aproximadamente normal do que? Mesma média, 8,5, e variância dada pela variância do outro, 3,5 ao quadrado, dividido pelo total, dividido por 100, né? Tá bom? É isso daqui. E aí basta a gente colocar esses dados na nossa calculadora. E se a gente fizer isso, a gente encontra 0,9957. Vou deixar para vocês fazerem. Tá bom? Feito. Outra pergunta, gente, é qual o nível de bilirrubina excedido por 5% das crianças? Gente, aqui a pergunta é um pouco diferente, né? O que eu quero que vocês notem é que uma criança, a 40ª criança, por exemplo, ela já tem uma distribuição normal de parâmetro 8,5 e 3,5 ao quadrado, não é isso? Tá bom? Então, desvio padrão 3,5 e a média 8,5. E aí, o que significa isso? Se eu pegar um C, tal que a probabilidade de XK é maior que C, é igual a 0,05, quer dizer, 5%, o que eu estou vendo é justamente qual o nível de bilirrubina para qual 5% da população tem mais do que esse nível. Tudo bem, não? Porque essa probabilidade aqui é mais ou menos a frequência de observação de níveis acima de 5% na população. Tá bom ou não?
E essa frequência é a probabilidade que eu tenho de, ao sortear uma criança, pegar uma que tenha esse nível. Então vai dar xk maior do que c igual a 0,05. E aí a gente também pode botar na nossa calculadora, né? Então fica como? Média 8,5. Opa, 8,5, tem que ser com ponto. Aqui eu tenho desvio padrão 3,5. E eu quero que essa probabilidade de ser maior agora, tá, do que C, seja igual a 0,05. Então eu coloco aqui e calculo daqui 14,257. Então o C tem que ser, isso implica em C igual a 14,257. E pronto, é isso daí. Nós temos o que a gente queria. Esse é o nível, se você pegar acima disso, só 5% das crianças têm. Tá bom? Ótimo. Deixar um último exercício para vocês, então, tá aqui. Uma certa característica genética tem probabilidade 0,05 de ser observada na população, tá certo? Se a gente seleciona 8 indivíduos com reposição de uma certa população, calcule a probabilidade que 3 indivíduos apresentem essa característica. Isso vocês podem tentar fazendo usando binomial, por exemplo. E depois eu quero de 80 indivíduos com reposição, tá bom? E calcule a probabilidade de 5 indivíduos apresentem essa característica, tá bom? Uma maneira mais fácil aqui é vocês tentarem fazer usando o teorema do limite central, tá bom? Tá ok, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Então, tá bom? Obrigado e a gente se vê. Tchau, tchau.